Sejam muito bem-vindos a mais um Política em Pauta. Eu sou o Romulo Muliana, colunista de política. Eu sou Felipe Salvador, jornalista, também já fui colunista político e ex-vereador. Hoje o entrevistado do dia, então, o prefeito César Uliano. Prefeito, seja muito bem-vindo pela entrevista. Obrigado, Roglan, Felipe, também um cumprimento especial a todos que estão aqui nos acompanhando. Sempre é um privilégio, né, podermos estar juntos falando e já parabenizando pela iniciativa também de promover esse encontro político para a gente poder debater as realidades, as dificuldades e os assuntos aqui do município. Sim. Prefeito, como é que foi o ano? Bastante realizações, como é que tu considera esse ano? Então, a gente até numa reunião de prefeitos que nós estávamos tempo atrás, a gente falou que o mandato como um todo assim foi desafiador desde o início. O primeiro ano e metade do segundo com pandemia, depois no segundo a seca e agora no terceiro ano as grandes chuvas, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho diariamente, a gente pode dizer assim, mas com certeza agora o principal impacto, além de alguns outros financeiros também, né? Cada vez mais as mudanças nas composições dos índices de retorno para o município, né, ficando mais em esfera federal, estadual e diminuindo os retornos para o município. E agora, no final do ano, poucos meses atrás, dias atrás, né, essa intempérie que acabou pegando também aqui o município, gerando uma perda financeira bem significativa, né? Então, sempre os desafios são com relação aos investimentos que nós podemos fazer no município. Então, um ano, assim como os 2 anos anteriores, também muito desafiador. Sim, até falando da questão das chuvas ali, as chuvas acabam interferindo até nas obras, né? Exato. Trazendo até a realização das obras também, né? Exatamente, dentro do cronograma de obras, uma pela questão das chuvas, para a gente executar as obras, principalmente nas que envolvem maquinário pesado, a gente precisa que pelo menos 3 dias de sol, para a gente poder engrenar o serviço. E nós tivemos, né, parecia incrível, né, que chovia nas terças-feiras, né? Então, às vezes a gente trabalhava na segunda e depois só na próxima segunda, né? E isso foi gerando também um atraso dentro dos cronogramas. E depois, devido a essa última chuvarada que nós tivemos, também tivemos que deslocar todos os maquinários, né, para essa força-tarefa de recuperação de todos os estragos feitos, né? A gente já tinha praticamente 80% das estradas do interior prontas já para a safra e nós tivemos aí 280 quilômetros de estradas para refazer. Então nisso está essa força-tarefa que vai ainda provavelmente até aí 15 de janeiro, mais ou menos, para a gente recuperar o que já estava pronto e deixar em condições. Então os desafios são constantes aí, Rô. Não tem muitas férias, né? Felipe, não tem. César, eu queria falar um pouquinho da tua trajetória política, né? Eu te acompanho, a gente foi durante muito tempo companheiro do partido, enfim, né? Como é que tu sendo prefeito, um dos mais novos, talvez, aí, tu, Darley, uma safra, mas aí, um dos mais novos aí do Rio Grande do Sul, como é que é para ti ser prefeito e também eu vou explicar um pouquinho há tanto tempo do Partido Progressista em Flores da Cunha não era, participou de alguns governos, mas há muito tempo não era chefe do Poder Executivo, né? Como é que tu vê essa trajetória, essa passagem e esse momento que está vivendo hoje? Hoje, eu participei uma época atrás que diziam que o Partido Progressista era uma Kombi, né? E hoje, sem dúvida alguma, né, está em a primeira ou segunda força, né? Como é que tu avalia esse crescimento, o partido, o teu crescimento e... O fato de ser mais jovem, né, embora não tenha sido o prefeito mais jovem de Flores, né, tivemos 2 prefeitos, tanto Alberto de Oliveira quanto Renato Cavagnoli, foram prefeitos mais jovens do que eu, né, quando foram eleitos, mas eu acredito que a juventude se envolver na política sempre precisa ter alguém que os inspire, né? Assim como tu também, quando foi vereador, né, Felipe, foi um dos vereadores mais jovens que tiveram, e a partir daí foi gerando, né, um incentivo para jovens também se envolverem na política.
Então, o fato da juventude, né, acho que ela traz uma força, um ânimo, uma experiência ao mesmo tempo, né, embora jovem, não ter a experiência do executivo municipal, mas ter uma experiência de administrador, de empresas e poder conduzir uma equipe. Então, claro, numa proporção muito maior. Hoje, a prefeitura seria uma das maiores empresas de Flores da Cunha, mas parte de uma inspiração. Eu já estou no partido há 20 anos, né? Então tu vê, metade da minha vida, eu tenho 40 anos, então metade da minha vida foi já envolvido na política, com ações na juventude, e aí que começou, depois um mandato de vereador também. Mas o que me motivou, Feli, a entrar na política, e especialmente no Partido Progressistas, foi a nossa então senadora Ana Amélia, onde numa manifestação que ela fez, ela falou: o partido que eu represento pensa primeiro nas pessoas. Né? E ao longo da minha trajetória, desde a minha formação, minha mãe principalmente me incentivou muito a fazer serviços voluntários, a estar envolvido. Então esse senso de pertencimento, primeiro, eu acredito que para alguém se propor a ser candidato a prefeito, a vereador, a algum cargo público, primeiro precisa ter um amor incondicional à terra onde vive, ao município, a Flores da Cunha, né? E eu acho que isso congrega muito pelo fato de eu estar aqui onde eu estou, né? Eu tenho uma paixão de verdade assim pelo município, eu defendo o município. E durante toda a minha vida, praticamente, né, dentro dessas ações envolvidas com os jovens, principalmente, com alguns movimentos também aqui, sempre esse espírito de estar aí, a serviço e fazer as coisas acontecerem. Não é diferente enquanto servidor, né? Prefeito também é um servidor que está aí para servir o público, numa proporção maior, quase que geral, em cima das possibilidades enquanto gestor municipal, né? César, outra pergunta para ti, já que tu falaste, tu vens da iniciativa privada, ministro de uma empresa, enfim, né? O Márcio também é do setor privado, também administra uma empresa, também administrou a CDL, né? O que essa experiência da vida privada, vocês conseguiram mais ou menos, que isso pode ter impactado na questão da gestão da administração? Primeiro eu preciso até agradecer o Márcio, né, por ser a dupla que está aí junto. Eu acho que por nós virmos, né, do mesmo ambiente, assim, a sintonia ela é muito boa. De fato, assim, a gente se complementa muito, né, até nos próprios perfis, né, a gente se complementa literalmente, assim, em tudo praticamente. Então, essa sintonia, esse mesmo desejo, essa mesma vontade de servir a comunidade, acredito que aí já é 50%. Depois, a partir do momento que tu já teve essa experiência administrativa, de estar à frente, de trabalhar, de liderar, então tudo isso, não tenho dúvidas nenhuma que contribui muito para a evolução, né, enquanto também gestão pública. Embora, quando a gente assumiu, né, nós tínhamos aí uma vontade de chegar e fazer tudo, e mudar tudo, e fazer agilizar tudo, e a gente percebeu que existem sim diferenças com relação ao privado para o público, né? Isso também, algumas precisa ser assim, né? Porque a gente, na iniciativa privada, a gente lida com o nosso dinheiro, né? E ali é com o dinheiro de todos. Então precisa sim ter alguns mecanismos de blindagem. Então alguma parte da burocracia ela é necessária também, justamente pelo fato de nós estarmos gerindo um recurso que é de toda a nossa população, né? Não de um, de dois ou de três, né? Então, com certeza a principal diferença é essa, mas toda a bagagem que a gente tem com certeza contribui muito para o desenvolvimento. César, até esse período agora do teu governo, qual que foi a pior dificuldade que tu considera assim, na parte da gestão? Sem dúvida foi o momento da pandemia, Rogan. A gente sabe que a gente é prefeito 24 horas, né? Seguidamente de madrugada tem ligações, mas as ligações da madrugada da pandemia, essas eu nunca vou esquecer na minha vida, assim, né? Principalmente, né, nós perdemos familiares, amigos, companheiros, inclusive de partido, amigos mesmo pela pandemia. Então, as ligações dos familiares na madrugada ali, essa imagem eu jamais vou esquecer.
onde prefeito tu é nossa última alternativa, tenta ver se tu consegue um leito de UTI. Então, sem dúvida nenhuma, o momento mais difícil para mim foi durante a pandemia. Então, isso também que me motivou a estar também na linha de frente ali nas questões da pandemia, né? Com a vacinação, na época era o que a gente tinha de alternativa e de fato a gente acredita que para aquele momento ajudou muita gente, salvou muita gente e fez com que a gente estivesse na linha de frente, nas vacinações. O nosso objetivo principal naquele momento era manter as pessoas vivas. Então a alternativa que nós tínhamos era a vacinação. Então ali a gente focou todas as nossas forças, até porque até obras, né, eram difíceis de ser executadas, Roglan, porque não podia aglomerar pessoas. Então foi um período bem difícil. Teve a questão também do comércio que fechou também, né? Sim. Tem recebido muita ligação isso aí. Exato. Também, né? Sim, tu imagina, a gente assumiu em janeiro, né, numa função nova, um desafio novo, e em março fecha tudo, toda aquela situação, né? E sem contar essa preocupação mesmo com a integridade física das pessoas, né? Então foi um ano assim, eu digo que a gente precisou amadurecer 10 anos em um ano, sem dúvida nenhuma. Claro, era uma coisa completamente nova, né, no mundo todo. Então para todo mundo, né, Felipe? Ninguém sabia exatamente o que fazer e como fazer. Exatamente. E eu acho que deve ter sido bem difícil. Para quem foi muito difícil, obviamente, para todos nós, né? Para quem está ali, precisa tomar algumas decisões. E tu sabe que nem sempre, por mais vontade que você tenha, às vezes pode errar porque é uma coisa nova, né? Sim, porque ao mesmo tempo tu tinha que pensar nas pessoas, mas tu tinha que pensar na economia e aí conciliar tudo isso, mas acredito que a gente conseguiu, né, sim, dentro do possível conciliar as duas esferas assim e conseguimos administrar de forma positiva, sem dúvida. César, agora é normal o pessoal falar de eleição, agora já está pensando nisso, o César é pré-candidato, ainda não decidiu, é muito cedo ainda? A gente está construindo ainda, né, Roglan? Tem uma série até como o Feli falou, né, eu tenho 2 empresas, então tem toda essa questão também, onde de fato a gente deixa eu particularmente posso dizer, praticamente deixei todo o meu para cuidar do nosso aqui, para cuidar do município. Então, a gente precisa reavaliar algumas situações, mas eu gosto de comparar também, eu tenho 2 filhos, né, um abraço também para minha família, minha esposa, que é o meu alicerce aí nessa caminhada, é que nem quando a minha esposa estava grávida, né, tu faz todo o acompanhamento, todo o pré-natal, e quando o filho nasce, tu não poder pegar ele no colo, né, é esse sentimento que está agora, ao mesmo tempo que eu teria outras demandas aí na minha vida particular, eu também tenho esse sentimento. Então a gente está amadurecendo isso, mas dentro das possibilidades, se nós conseguirmos conciliar, o desejo seria de tentar novamente. Assim. Então não definimos 100%, mas a única certeza que hoje eu tenho é que a dupla César e Márcio assim, foi uma dupla que deu muito certo. A gente conseguiu evoluir em muitos aspectos aqui para o município, aproveitando da pandemia também, a gente organizou muito o ambiente interno, assim, conseguimos avançar em pontos muito importantes que às vezes a população não se dá conta, mas uma evolução interna, assim, nos trâmites, nos processos, na simplificação, na desburocratização, passos muito importantes que vão gerando aí um resultado dentro dos próximos, a curto, médio e longo prazo, assim, significativos. Sim, a desburocratização foi uma bandeira muito falada sim, no governo, sim, né? sim. Tanto a sala do empreendedor, vocês citam bastante também, né? Exatamente, imagina que a gente tem mais de 10 mil atendimentos já na sala do empreendedor. Então, são empresas, muitas vezes, né, grande parte MEIs, mas que saíram da informalidade para estar na formalidade, né, e muitos hoje acabaram sendo fornecedores, inclusive, da própria prefeitura, né, e muitos migraram de MEI para empreendedores maiores, devido a essas oportunidades que foram chegando. Então, sem dúvida, né, esse é um ponto, mas Alvará Digital, as migrações direto, os contadores, por exemplo, né, foi um passo gigantesco, né, a migração das informações de forma online, né, então, protocolos eletrônicos, agora estamos avançando em outros pontos, também assinatura digital dentro da prefeitura, primeiro
passo que a gente teve que fazer foi tirar o arquivo morto, né, de lugar para botar numa sala maior, porque não cabia mais papéis. Então, com o que a gente já fez até agora, a gente já tem um estudo que no final de 10 anos nós precisaríamos de um espaço de 6 metros cúbicos para armazenar os papéis que nós já economizamos. E nós temos mais passos para dar ainda e com certeza vai ser muito positivo para todo mundo, né? Até quem precisa do documento, né, ele estando armazenado digitalmente é muito mais fácil de localizar. Sim. César, nesses 3 anos aí, gostaria que tu citasse algumas obras e ações que tu acha importante que aconteceram dentro do teu governo. O pessoal também saber um pouquinho. Tem o que a gente mais gosta de falar e que vai estar em operação já no início do ano que vem, é o nosso INTEC, que é o Núcleo de Extensão Educacional. A gente elencou a educação como um dos principais pilares e ela é a base para todos os demais segmentos, né? Então, esse núcleo, ele vai abrigar 1.500 alunos por semestre. A ideia é que pelo menos um dia da semana esses alunos participem de atividades no contraturno, né? Então, o aluno que estuda de manhã vai poder vir à tarde, o aluno que estuda à tarde vai poder ir de manhã. E focado na tecnologia, então vai ter lá robótica, programação, desenvolvimento e também atividades esportivas, né? A gente construiu um prédio de mais de 2.500 metros quadrados, construído estrategicamente entre o ginásio poliesportivo e o CEMEL. Então, aproveitando esses 2 espaços, que durante a semana eles ficam praticamente totalmente ociosos. Então, ali 150 crianças de manhã, 150 de tarde, participando de atividades esportivas. Então, no contraturno, meio turno de manhã, meio turno na tecnologia e meio turno no esporte, né? Então, esse é um dos projetos assim que mais nos enche de orgulho, mas também nós estamos construindo o centro de convivência com um olhar especial, assim a gente pode dizer, para o idoso. A gente está construindo ele ali aos fundos da prefeitura, num terreno que já era da prefeitura, então não temos o custo do terreno, e isso proporcionou também que a gente pudesse avançar nas obras em apenas 2 etapas, né? Então agora já estamos iniciando a 2ª etapa, para dentro do possível, no aniversário do centenário do ano que vem, a gente estar entregando também esse centro de convivência. E o outro pilar que a gente tem também é a saúde. Então nós estamos construindo aí o prédio anexo à UBS, né? Então essa semana a gente conseguiu deixar todo ele em dia, em cima de algumas denúncias que nós vínhamos recebendo ao Ministério do Trabalho, né? Então corremos atrás desses ajustes, de algumas adequações que foram necessárias, mas essa semana a gente já inicia a obra. A gente também entende a saúde, a gente conseguiu avançar muito. Para vocês terem ideia, quando a gente assumiu a gestão, a avaliação do Previne Brasil, que é uma avaliação nacional, né, em cima de todos os indicadores, principalmente na parte da prevenção, que é onde a gente acredita que é onde a gente tem que agir, né, evitar que as pessoas adoeçam, né, a gente assumiu com uma nota inferior a 6. E hoje a gente já está com uma nota 9,89. Então, bem próxima a 10, né? Isso mostra também a ampliação dos serviços, dos atendimentos, da distribuição dos medicamentos, quantidades de exame, todos esses indicadores, a gente conseguiu dar esse salto e pelo 3º ano consecutivo estarmos o melhor colocado de toda a região aqui. Então, a ampliação da UBS, a gente vai dar um enfoque especial na ala pediátrica, então vai ter um andar todo para pediatria e um andar todo para a saúde da mulher. Também um dado importante, no ano passado a gente ficou dos 497 municípios, Flores da Cunha com melhor desempenho na prevenção do câncer de mama. Então estivemos entre os 10 municípios agraciados aí no ano passado. Então isso mostra também aquele slogan lá que me fez entrar para o partido, né? Primeiro as pessoas, cuidar as pessoas, né? E é isso que a gente está fazendo. E quando a gente fala, né, educação, saúde, cuidado com os idosos, também a gente pensa na segurança. Então também foi um projeto que a gente iniciou, começou com a criação da Secretaria de Segurança, onde ela consegue absorver aí a criação da Guarda Civil Municipal, que é mais um projeto com o principal objetivo de fazer o monitoramento do cercamento eletrônico, né? O projeto Olhar Digital, que também já começou nessa semana. Então, já começou a instalação dos postes e depois, na sequência, a gente tem 45 dias para fazer a instalação das câmeras.
Nesse primeiro momento serão 100 câmeras espalhadas por todo o município, né, onde foi mapeado pelas forças de segurança, Brigada, Polícia Civil e todos. Já iniciaram então as instalações e no período agora, mais 40 dias, já também com a central de monitoramento, onde os guardas terão a principal função de fazer esse monitoramento, né? São painéis, são TVs, assim como nós temos aqui, onde vão estar monitorando todos os locais do município. O projeto como um todo são 250, então a gente vai começar com 100, depois a gente vai abrir uma lacuna para as escolas, né? Então a gente vai fazer também todo o monitoramento das entradas, saídas e o entorno das escolas, com botão antipânico, monitoramento de alarme também das escolas, vai ser feito pela guarda. E depois, na sequência, mais 150 câmeras, então, complementando esse cercamento eletrônico da função principal da Guarda Civil Municipal, que é uma guarda comunitária, orientativa, né? Então, a gente, embora, para vocês terem uma noção, a guarda, a gente iniciou, na primeira leva, foram 7 fases do concurso. Na primeira, 1.800 candidatos inscritos, né? Num funil aí a gente chegou em 30, os 30 melhores. Esses estão sendo formados, mais de 1.000 horas de formação. Eles já estão sendo formados para serem armados, né? Porque a gente tem essa possibilidade agora, via federal, né? De termos a figura de polícia municipal, né? Então eles já estão sendo formados dentro dessa possibilidade, né? Depois a gente vai vendo das atribuições, se aprovar a lei, né? Eles já estão prontos, aptos para exercerem essa função. Então, dentro desse panorama, né? Não consigo falar uma só, né? Mas essas 4 principais, assim, sem dúvida. E quando é que é a previsão de começar a operação da Guarda Municipal? A Guarda, dia 22 é a formatura deles. Então vai ter a formatura desses 30 que estão sendo formados, 22 de janeiro. 22 de janeiro. Aí eles estão agora finalizando o curso. Desses 30 que estão fazendo, 16 serão nomeados e os outros 14 ficam em cadastro reserva, né? A gente sabe que acaba tendo migrações, eles passam em outros concursos, né? Então é importante nós termos um cadastro de guardas já formados para assumirem caso alguém desista, né? César, outra coisa que é comentado bastante na administração é a questão da reformulação da avenida, né, também. Sim. Tem alguma previsão de quando que termina? Como é que... Então, essa semana a gente finalizou a licitação da primeira etapa, né? E infelizmente nós tivemos só 2 empresas que participaram e elas apresentaram um orçamento acima do orçamento previsto na licitação. Então, a gente está ainda num período agora para ver se alguma delas consegue reavaliar e se adequar àquele orçamento, senão nós teremos que lançar o edital novamente. Então, nós estávamos com uma expectativa bem positiva de já iniciarmos em janeiro a obra, mas provavelmente nós vamos perder um pouquinho mais de tempo aí, caso uma das 2 empresas não consiga se adequar, né, ao orçamento previsto, né? O orçamento ele é composto, tem os parâmetros para compor esse orçamento, então principalmente no primeiro lançamento aí a gente tem que obedecer esses parâmetros. E aí acabou que nenhuma das 2 empresas conseguiu ficar dentro do orçamento, mas no máximo ali a gente estima, né, em fevereiro a gente poder iniciar, aí a gente já tem FenaVindima, então talvez a gente tenha que postergar um pouquinho o início para não ficar tão conturbado aí, mas é um projeto que foi um concurso nacional para eleger o melhor projeto. Nós tivemos 21 propostas de todo o Brasil, né, que vieram aí, acabou escolhido o melhor projeto. Esse projeto depois passou por todo o desenvolvimento dele, né, mais específico, e ele contempla de pórtico a pórtico, né, do pórtico sul até lá no pórtico norte. E a ideia, principalmente do primeiro trecho, que é do pórtico sul até aqui na rua São José, do posto ali, é ser um grande parque de convívio social. Então a avenida toda ela será refeita, na verdade, né? O miolo dela vai ter ali pista de caminhada, pista de ciclismo, né? Vai ter praças, quadras poliesportiva, academias, espaço de convivência, de lazer, praças
Então, como a gente herdou a nossa avenida nesse trecho aí da antiga 122, a gente tem uma faixa de domínio que proporciona isso. Então, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Vão ser 2 pistas de entrada, 2 pistas de saída. Então, vai facilitar bastante o fluxo. Além do embelezamento e desse apelo turístico, a gente pode dizer, e também de encontro comunitário, ela também tem as questões de mobilidade, principalmente já lá do início, né? A rótula primeira vai ser uma rótula para dar acesso ao bairro São Pedro, né, que até hoje a gente não tem um acesso para o bairro, né, eles têm que se atravessar ali na frente, ou se não subir aqui em cima no Monte Belo, fazer o retorno e voltar. Então, tudo isso é pensado também por essa questão de mobilidade e também as questões de drenagem. A gente viu agora com as últimas chuvas, né, mais uma vez aí São Cristóvão, a região ali da Florense, que acabaram alagando, então ela também tem essa conotação de resolver esses problemas históricos de drenagem, né? Então é uma obra completa, literalmente, assim, em todos os aspectos. Dá bastante trabalho. Né? Bastante. Tem uma previsão de quanto seria o gasto dessa primeira etapa? A primeira etapa ela está estimada em 22 milhões, Sim. Né? Então a gente vai fazendo por partes. Você falou, né? Do Pórtico Sul até Não, do primeiro trecho, do pórtico, que é o maior, é onde tem maior impacto. Isso, então é do Pórtico Sul até aqui na rua São José. Com todos os equipamentos, mobiliário, urbano, praça, parques, a ideia de nós termos aí uma praça modelo, inclusiva, aquelas, né, para que todas as crianças, caso alguma tenha alguma necessidade especial, possa brincar junto com as outras de forma saudável aí, com toda a segurança e tudo que exige, né? Então, a ideia é nós termos uma praça modelo aí também. Isso aí, inclusive, pode até ajudar na questão do turismo, né? Porque pode não vai, né? Porque toda a cidade turística, a gente costuma dizer que tem um cartão postal que é a entrada da cidade. Exatamente, né? Exatamente. Se nós formos ver, a nossa avenida hoje, ela tem uma característica mais industrial. Né? Temos várias indústrias, então sem dúvida a partir do momento que a gente tem esse projeto executado, ela começa a ganhar essa conotação mais turística, né? Com áreas de restaurantes, de lojas, as próprias vinícolas, né? Aquele perfil de cidade turística mesmo que a gente já conhece aqui na região. Né? Sim, e vamos supor começar assim em fevereiro, quanto é que é a previsão de conclusão dessa primeira etapa? A ideia seria, no ano que vem, quando gira o orçamento, nós já temos mais um valor previsto para esse, então nós já emendaríamos outra licitação na sequência, né? A ideia é que a gente nem perceba que foi feita em etapas, né? Sim, sim. Então, a ideia é em torno de 4 meses, esse primeiro ponto, que vai da rótula ali do São Pedro até a rótula do Monte Belo. Então, em torno de 4 a 5 meses. Bastante obra. É bastante obra, mas como é uma obra, Feli, que a gente vai poder executar ela na lateral, né? Então, quando as pistas laterais estiverem liberadas, a gente executa um miolo, então dá pra gente conciliar bem a obra, né? Não vai ser algo que a gente precise parar ela por causa da movimentação, da circulação de veículos ou pedestres, então ela vai conseguir acontecer normalmente, então a gente imagina que dá para evoluir bastante, dependendo do tempo, lógico, né? Também. São Pedro vai ter que colaborar. Vai ter que colaborar com a gente. César, já tu comentou em outros anos, enfim, deixa eu te perguntar. César, prefeito, ou enfim, o próximo prefeito que for, né? Quais são os desafios do novo Poder Executivo para 2025 em diante? Sei que o senhor fez muita coisa, enfim, mas a cidade o município é algo que está sempre mudando, né? Uhum. Faz um planejamento, óbvio, né? Para mais ou menos aquilo que se percebe das mudanças, mas as mudanças acontecem toda hora, a todo momento, né? O que hoje, assim, tu consegue ver que tentou isso aqui, portanto, setembro não deu, ou apareceu alguma outra demanda que nós vamos ter que atacar isso. Quais são novas demandas aí? Se tu consegue perceber alguma coisa para 2025 diante? Sim, acho que não tem como a gente imaginar uma gestão que não seja aberta à tecnologia, à inovação, a estar sempre evoluindo. Acho que isso não tem como ser diferente. Se nós imaginamos que daqui a 10 anos já tem uma perspectiva de que pelo menos 50% das profissões que existem hoje talvez já não existam mais, né? Então imagina a evolução
que o poder público, que é o gerenciador de tudo que acontece no município, precisa ter. Então, sem dúvidas, um governo inovador é extremamente importante que seja mantido. Tanto pelo ambiente interno, nos processos internos que nós temos, quanto no externo, né? A gente percebe, por exemplo, o projeto Olhar Digital, né? Também já era muito tempo que era falado de tudo isso. Então hoje nós podemos ter aí um recurso de uma câmera que identifica um rosto de um procurado da polícia ou de um cidadão que está sendo monitorado por a placa de um carro roubado, né? Então tudo isso são sinais de um governo inovador. Então isso precisa evoluir, isso precisa estar sempre em constante avanço. Hoje a gente vê que a perspectiva de vida, a pirâmide etária, né, ela já está mudando, né? Uma vez era um monte de criança e poucos idosos, né? Hoje a gente já vê que ela já mudou, então a gente precisa estar atento. Então por isso que a gente está construindo esse centro de convivência com esse olhar específico para o idoso. A gente, por 5 ocasiões, nós zeramos a fila na demanda de vagas pela educação infantil, a creche, né? Por 5 vezes. Por que a gente não construiu uma creche nova, né? Claro, porque a gente também pensa em fortalecer a economia local. Então a gente compra a vaga da iniciativa privada. Mas também, estrategicamente, como é que a gente vai construir uma creche que ela é toda adaptada para crianças e cada vez a gente tem menos crianças, né? Então a gente resolveu o problema, mas já com essa visão de futuro, de pensar ali na frente. Se eu construir uma creche hoje, eu vou conseguir adaptar ela, talvez para daqui a pouco atender os idosos ali na frente? Vai ser difícil, né? Então essas são algumas das ações que a gente precisa ter essa visão de futuro sempre executando e pensando no hoje, e atendendo as demandas de hoje, mas sempre com a visão ali na frente, né? A questão da creche ela é importante também, né? Porque é uma família que fica sem trabalhar, né? Exatamente. Fica sem trabalhar, né? Então a economia que para, daí o recurso sempre para a família também, né? Exato, a gente tinha uma demanda de cerca de mais de 200 crianças, né, na lista de espera. Quando começou o governo, né, era mais de 200, agora não recordo o número exato, mas eu sei que era mais de 200. E a gente colocou todas essas e mais todas as que foram surgindo, né? Então, que nem eu disse, ao mesmo tempo que a gente atende essa demanda, coloca os pais, né, possibilita que os pais trabalhem. Isso também dentro do programa Flores Mais Renda, né, um outro programa que a gente instituiu e que vem dando excelentes resultados, assim, também com a parte de formação. Esse ano nós tivemos mais de 1.000 horas de formação, desde soldador, eletricista predial, cuidador de idoso, guia turístico, design de sobrancelha, manicure, enfim, uma série de cursos assim para possibilitar que essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, né? Sim. César, a questão do posto de saúde, qual é que é o maior desafio hoje no posto de saúde? Terminar ele o quanto antes. Sabe que teve embargo, tudo lá. Sim, isso. Né? E tem a previsão de quando inaugura ele? O tempo de obra é 6 meses, né? Mas a gente agora, a gente vai estar tentando construir junto com a empresa vencedora da licitação, que também está ansiosa para poder executar, né? Para fazer essa força-tarefa de executar o quanto antes, né? Então, paralelo a isso, a gente já está fazendo licitação do mobiliário, dos equipamentos, tudo para que quando o prédio esteja pronto, já esteja todo equipado para operar o quanto antes, né? Então, a nossa expectativa, nós gostaríamos de entregar para o aniversário do município, mas talvez tenha que postergar um pouquinho mais. Sim, vai ser um ano bem trabalhoso, né? Bem trabalhoso, bem trabalhoso. Bem trabalhoso. São várias obras e ações previstas. Aí sim. Também tem a Feira Vendima, né? Sim. Acredito eu que ela parece que vai ser algo... Toda a população sempre espera. Sim, e é uma Feira Vendima especial também, sim, né? Feliz do centenário da colheita, então e a ideia também de nós fazermos ela descentralizada, claro, os momentos mais importantes vão ser na feira, a ideia é que todas as pessoas vão até os pavilhões, mas ela vai acontecer também descentralizada, nas rotas turísticas, nos desfile vai ter de manhã, de tarde, de noite, à noite com um encanto ainda maior, com as iluminações,
depois os carros alegóricos também estão sendo pensados de maneira bem especial para ser um grande momento celebrativo assim, de toda a nossa comunidade, né? E aí a gente falava, tem Fena Vindima, fevereiro, março, depois abril já tem o rodeio também está sendo repaginado, aí nossa ideia é retomar com as casinhas de acampamento, que a gente percebe o rodeio tem sido o segundo maior rodeio da região aqui, mas acaba que muitas vezes para a população de Flores local, fica não tem mais esse exato era uma vez, né? fica mais vazio, né? Então a ideia é nós devolvermos os acampamentos, né? A gente já está com a área pronta, temos algumas melhorias ali ainda por fazer. Também a ideia é ter um pavilhão construído ali para fortalecer outros eventos também, para aproveitar o parque em outros momentos do ano. E uma série de reformas também previstas aí. Então, Fena Vindima, rodeio, depois nós já temos o aniversário do centenário do município, também temos uma programação bem intensa, estamos tentando um show nacional também para trazer no aniversário do município, então vai ser um ano bem cheio de atividades aí. Sim, e as atividades são importantes porque a gente fala muito de turismo, né? Então o que a gente mais quer é atrair turismo para cá, né? Exato. Quais são as medidas importantes que vão ser feitas para o turismo no ano que vem? Agora que tu falou, Roglan, quando a gente pensa numa cidade turística, eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque quando a gente pensa para o turista, quem absorve antes somos nós, que estamos morando na cidade, né? Então a gente precisa ter uma cidade mais limpa, mais organizada, com sinalização, com iluminação, com atrativos, né? Agora a gente está numa leva de revitalização das praças e parques também, então instalando novos brinquedos, né? Os playgrounds ali, os tobogã ali, a criançada está adorando, né? Então tudo isso a gente pensa, né, numa cidade turística, mas em quem mora aqui antes. Então, essas questões das vias, da limpeza, né, a gente aos poucos está ajustando, a gente sabe, às vezes faz uma licitação, ela dá frustrada ou entra um recurso, contra-recurso, e a gente sofreu um pouquinho nesse aspecto com uma empresa que acabou dando alguns problemas aí da roçada, né, justamente na época em que, né, a chuva e o sol forte faz com que a vegetação cresça rápido. Então a gente deu uma patinadinha ali, mas já estamos correndo agora para deixar tudo em dia, para deixar uma cidade limpa, organizada, sinalizada, dentro do possível aí para receber quem vem de fora, mas nós que estamos no dia a dia aqui também podermos usufruir. Sim, e até uma coisa que faltou antes de nós falar é a Casa da Cultura, né? Também. Será que inaugura ano que vem? Também a gente já está agora na fase dos projetos da luminotécnico, acústico, para a gente deixar, né, ela de acordo mesmo, assim, né? Claro, a gente se depara com situações, né? Por exemplo, ela está construída e o telhado ali é de aluzinco simples, sim. Né? Então, agora aquele telhado, o que a gente faz, né? Vou tirar e botar um com isolamento, vamos botar um isolamento por cima. Então a gente, né, quando a gente pega uma obra já iniciada, a gente não consegue fazer como a gente gostaria. Mas estamos avaliando aí e a ideia também é nós conseguirmos entregar no ano que vem, já para ter o teatro, então, né, que é onde a gente tem essa demanda para as apresentações das escolas, para ter atrações culturais, musicais, durante os finais de semana, as noites aqui no município. Então, sem dúvida, é uma casa de cultura assim que a gente vai se orgulhar muito de ter aqui em Flores. Sim. E a ideia, talvez consiga até a semana do município, é difícil. Agora a gente está nessa fase dos projetos. A partir dos projetos, a gente vai fazer a orçamentação para a gente conseguir estimar aí quanto a gente consegue... mas é desafiador. Mas a gente conseguindo alavancar até final de janeiro essa parte dos projetos, a gente consegue dar esse start, digamos, em fevereiro, março, abril e maio, talvez até consiga, né? Sim. César, a questão da Feira do Livro, tem já planejamento, talvez com recursos próprios para o ano que vem ali? A gente sabe que, dependendo do governo federal, tem a burocracia, né? A gente, nesse ano, a gente contava bastante com a aprovação do projeto e é aquela ideia, né? Semana que vem vai aprovar.
Daí tu esperava, semana que vem vai aprovar. E aí tu não quer perder um recurso que vem de fora, né, para promover o evento. E aí ficou, que daí não vai aprovar. Só que daí foi mais um mês e quando viu, aprovou. E aí não dava mais tempo de captar e já tinha muitas empresas que se comprometeram com a própria Fenavindima, né? Então conflitou a captação com a Fenavindima. Então a ideia é nós fazermos ela assim, provavelmente ali próxima ao aniversário do município, e fazer uma grande feira do livro, de fato, né, como precisa ser. Então agora a gente já vai trabalhar na captação dos recursos e estar executando aí na sequência. Sim. Outra coisa também, a questão da educação também, se quiser falar um pouquinho das escolas, né, a municipalização das 2 escolas também, né? Sim. É uma demanda, desde o início, desde o primeiro ano que a gente assumiu, já veio essa demanda sobre a municipalização das 2 escolas, né? Tanto a de Nova Roma quanto a de São Gotardo. Então, com abaixos assinados e tudo mais. Agora nós estamos nos trâmites finais, né? A gente está aguardando e ansiados, inclusive, pela devolutiva oficial do Estado, né? Autorizando o município, principalmente a escola de Nova Roma. Nós vamos ter algumas intervenções em obra, o telhado também foi danificado pelo granizo e não foi ajustado, então nós vamos ter bastante, na parte mais estrutural, uma ênfase maior na escola de Nova Roma, mas também a Pedro Seconello ali de São Gotardo também tem algumas intervenções mais urgentes, mas a gente já está organizando, já encaminhamos o projeto de lei também de nomeação de professores, né? Então são mais 35 professores que ingressam para a rede das 2 escolas e mais algumas outras demandas, né? Nós tínhamos Antônio de Souza Neto também, que foi o início da municipalização na gestão passada e a gente concluiu ela. Uma reforma também já vai ser licitada no início do ano que vem, lá para a escola de Mato Perso. E nesses 3 anos a gente buscou deixar todas as escolas do município no mesmo nível, né, com equipamentos novos, sala maker, laboratório de informática, data show em todas as salas, ar-condicionado. Agora a gente já está fechando as últimas salas que faltavam, então todas elas nas mesmas condições para proporcionar, né, para todos os alunos do município a mesma condição de ensino em todas as escolas, né? Então o primeiro ano principalmente, né, a gente investiu bastante em deixar todas as escolas no mesmo nível de estrutura, né? Tanto as classes, os quadros, os laboratórios, os computadores, então todas elas hoje estão niveladas. E agora o desafio é nós também buscarmos nas 2 que estão sendo municipalizadas agora, também deixá-las no mesmo nível das demais escolas. Sim. Até tu falou em Mato Perso, né? Mato Perso a gente sempre falou, né? Se cada prefeito tivesse feito um pedaço, hoje já estaria tudo assaltado. Exatamente. Um pedaço que foi feito ali. Foram 2 etapas, né? Foram quase 4 quilômetros de Otávio Rocha a Mato Perso e agora 2 quilômetros de Mato Perso a Otávio Rocha, né? Ali no meio a gente sabe que tem um trecho que pertence ao território a Caxias, então dificulta um pouco essa ação, né? Mas a gente já está trabalhando, inclusive com o senador Heinz, que está tentando aí alguma forma da gente conseguir viabilizar esse trecho, mas os asfaltos também, né? Ao mesmo tempo que a gente tem todos esses projetos iniciados, a gente também vem mantendo, né, uma média aí de asfaltos acontecendo. A gente já vem somando 40 quilômetros de asfaltos executados aqui no município, claro, alguns aqui nas áreas centrais, né, onde a gente teve parece que as tubulações resolveram afundar todas na nossa gestão, então a gente tem ali, está dando essa atenção também para eles, né, para essa demanda. Foram mais de 8.500 metros, né, de tubulação trocada, principalmente a Júlio de Castilhos, mas outras, né, a própria Borges de Medeiros em duas extensões, né, a Borges pavimentada não tanto tempo, então refazer asfalto, isso nos dói mais do que não fazer muitas vezes, né, mas a gente está enfrentando essa demanda que está surgindo no município com relação às tubulações e provavelmente desses 8.500 até o final do ano que vem a gente deva fechar 11.000 metros, né, 11 quilômetros de tubulação trocada aqui, principalmente nas ruas centrais. O nosso tempo está quase estourando aqui. Nossa, passa rápido aí. Tem muitos assuntos para conversar, enfim, né? Bem rapidinho, você citou o Antônio Souza Neto, Nova Roma, sei que
tem previsto, tem um projeto também de revitalização daquela entrada, Nova Roma, a gente sabe hoje que Nova Roma... Essa, na primeira licitação também deu deserta, agora na segunda deu certo. Início das obras é 15 de janeiro. Legal, então o pessoal de Nova Roma aí... Isso. Tive olhando o projeto e parece... passeio público e ciclofaixa em toda a extensão, aqui da Escola 1º de Maio até o restaurante do Zupa. A gente sabe que para o prefeito é um pouco mais difícil, né? A gente faz entrevista com os vereadores, mas o prefeito acaba falando das obras, então o tempo é estendido, né? Mas a gente terá outras oportunidades. Claro, a gente claro. gostaria de te agradecer pela entrevista, né? Sempre importante aí para os nossos munícipes, né? Então, muito obrigado por conceder a entrevista para a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês e chegando até a nossa população. A gente vê que a repercussão aqui das entrevistas também estão bem grandes, né? Então acaba chegando a muita gente. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E aproveito também desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, para todos que nos acompanham também. Que 2024, né, seja um ano especial em todos os sentidos, mas que principalmente esses desafios, né, que vêm surgindo, né, que eles possam ser um pouco menores aí para a gente conseguir desenvolver esse ano que promete muitas entregas e muitas atividades festivas também para o município. Muito obrigado. Obrigado a todos, então, que nos acompanham no Política em Pauta. Obrigado a todos. Então, de nós aqui, Política em Pauta, prefeito César Oliveira, desejamos aí um Feliz Natal, um próspero 2024 para todos vocês. Boas festas, muito obrigado.